O Liberdade de Opinião vai agora a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa quarta-feira para todos nós. Bom dia, Colombo. Bom dia. À sua disposição. Nós estamos conversando e acompanhando desde ontem, na hora do almoço, a situação no Líbano, a partir da explosão daquele galpão que deixou mortos, feridos, desaparecidos. E agora uma preocupação enorme com o país que enfrenta dificuldades seríssimas, já enfrentava, dificuldades seríssimas do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, fortemente atingido pela pandemia do coronavírus também. E agora a explosão deixa as coisas ainda muito mais difíceis, E há quase que um consenso internacional de que, sem a comunidade internacional, o Líbano terá seríssimas dificuldades para sair da crise profunda em que já estava e estará a partir dessa explosão. De que forma o mundo pode ajudar o Líbano a sair dessa, Alexandre? Olha, Colombo, em primeiro lugar eu quero registrar aqui o quanto me toca isso, porque eu já trabalhei no Líbano. Lá em Beirute, por exemplo, eu fui quase vítima de uma explosão. Eu estava fotografando pela Manchete um menino que recolhia água num posto de gasolina, a água que jorrava de um cano rebentado por um bombardeio. E eu estava ajudando o menino a subir no capô de um BMW que estava todo perfurado a bala. Quando subiu o carro, o menino, tremeu tudo, Houve uma explosão muito grande, eu olhei na frente, havia uma fumaça preta se levantando assim a uns 50 metros e escrito o meu nome no meio da fumaça preta. O oficial israelense que estava me dando cobertura, vamos embora, e começou o bombardeio. No fim do dia a gente soube que foram uma bomba no Hotel Alexandre. E, inclusive, nós íamos almoçar no Hotel Alexandre quando aconteceu isso. 1982, se não me engano, em agosto. Aí essa outra explosão me toca fundo. Eu tenho muitos amigos libaneses, eles me contam que no fim da tarde, na hora do lanche, quando aconteceu a bomba, mesmo morando aí a mais de 10 quilômetros de distância, tremeu tudo. Aconteceu a bomba, não, uma explosão. Tremeu tudo, foi como se fosse um terremoto, estilhaçando vidraças por toda parte. Foi terrível, foi terrível. Agora, você me pergunta, como ajudar? Bom, a Síria é ali a vizinha, mas está envolvida nos seus próprios problemas. O Israel tentou ajudar, o Hezbollah não deixa. A Arábia Saudita, sim, vai ajudar. A França já se manifestou, Estados Unidos, Reino Unido, etc. Agora, tem uma fonte de ajuda ali dentro do Líbano. Acho que o povo libanês deveria olhar para essa fonte de ajuda. A revista Forbes mostra qual é. São, como os libaneses chamam, bilhardaires. Tem mais de uma dezena de bilhardaires, que são políticos, bilhardários, que têm mais de 10 bilhões de dólares, que ganharam com a política, ganharam com a corrupção. Está na hora de eles devolverem esse dinheiro, essas fortunas para o Líbano, que agora o Líbano está precisando. O Líbano está lá embaixo. 1 quilo de carne está aí custando uma fortuna, equivalente aí a 200 reais, 40 dólares um quilo de carne. Há pouco tempo, quando eu estava lá, era 3 libras libanesas, $1, agora são 10 mil por dólar. A população está pobre, que era a Suíça do Oriente Médio, e está pobre. Mas tem bilhardaire, tem esses bilhardários lá que poderiam agora ser chamados para ajudar essa tragédia no Líbano. Colombo. Alexandre, os organismos internacionais que nessas horas aqui deveriam ter a condição de organizar ajudas para países que passam por tragédias humanitárias, como acontece no Líbano, agora demonstram um enfraquecimento, já não é de hoje, A gente falou aqui outro dia da OMS, os Estados Unidos cortaram financiamento para a Organização Mundial da Saúde, a ONU tem sido questionada também, já não é de hoje, por vários países, O papel da Organização das Nações Unidas
É hora de procurar o fortalecimento dessas organizações internacionais para que elas apareçam exatamente nesses momentos em que o mundo espera que elas apareçam para coordenar, para planejar formas eficazes de ajudar países como o Líbano e outros que passem por coisas assim, Alexandre? O fortalecimento só vai ser a longo prazo, né? E teria que antes moralizar essas organizações. Desculpe, eu convivi com a ONU algumas vezes, lá no Líbano, inclusive, né? Eu nunca vi tanta tropa de paz no bar, tomando cerveja, jogando conversa fora, e nunca estava presente na hora que tinha que estar presente. Eu conheço a ONU lá em Nova York, né? É muito parecida com o nosso Congresso Nacional aqui. A gente entra nos gabinetes, só tem cadeira vazia e paletó no espaldar. Corredores cheios de gente conversando, né? Cada secretário-geral que entra lá traz o seu trenzinho de alegria e vai lotando a ONU, e nós pagamos, os países membros pagam. Então a gente tem que o nosso grande Oswaldo Aranha, meu conterrâneo, né? O Oswaldo Aranha, que foi um dos que presidiu sessão da Assembleia Geral da ONU, né, quando se criou Israel, era outra intenção, outro tempo, mas foi crescendo, foi se burocratizando, ONU, OMS, outras organizações, FAO, lá em Roma, que eu conheço também, né? Fica assim, meio risonha e franca, aí aparece, mas... Por exemplo, a presença brasileira em vários lugares foi importantíssima. Lá no Haiti foi importantíssima, né? Está sendo importante a Operação Acolhida em Roraima, não tem nada a ver com ONU, é Brasil, né? Mas tem que ter esse espírito, essa gana de ajudar, e não de arranjar cargo, de burocracia, né? De aproveitar o dinheiro dos países que contribuem. Eu acho que primeiro tem que dar uma moralizada, né? Agora vai ser ajuda de fora mesmo, né? O organismo internacional pode fazer a mediação, tomara que não seja a mediação feita pela organização aqui local, né? Na história dos médicos, dos médicos cubanos, né? Aquela mediação de trabalho escravo, que foi uma coisa terrível, né? E aqui na Bolívia, né? Então eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso, né? Talvez seja a oportunidade para dar uma sacudida nessas organizações internacionais. Bom, queria voltar agora um pouquinho para os assuntos nacionais, os nossos problemas aqui. O Congresso Nacional admite a possibilidade de prorrogar o decreto de calamidade pública que estava previsto para terminar no final deste ano aqui, ocasionado por causa da pandemia da Covid-19. E essa prorrogação permitiria o aumento de gastos, o descumprimento da chamada regra de ouro, que é o que impede o endividamento por pagamento de despesas correntes, como salários, por exemplo. A assessoria do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que considera incorreto afirmar que exista uma sugestão de brecha na lei de diretrizes orçamentárias e que, se a LDO for aprovada sem essa previsão, uma eventual prorrogação do estado de calamidade pode demandar vários ajustes, possivelmente, aí abre aspas, possivelmente num cenário de prazos muito reduzidos, fecha aspas. Vale a pena prorrogar esse decreto de estado de calamidade pública, Alexandre? Talvez ainda seja meio cedo para avaliar isso, a gente não sabe qual é o desempenho desse vírus atípico, né? Não segue o comportamento de vírus semelhantes, né? Então a gente não sabe se vai acabar logo, né? O Tedros lá da OMS agora está pessimista sobre vacina, sobre acabar essa pandemia, né? A gente não sabe quando vai acabar. Então, na suposição que vai continuar no ano que vem, né? Certamente as consequências vão continuar no ano que vem. Está se pensando lá no Congresso, no orçamento do ano que vem, já colocar as coisas de modo a continuar flexível esse controle, né? Agora, se o controle se flexibiliza, a fiscalização tem que ser mais rígida. Porque olha o que aconteceu aí, né? Nos desvios, nos superfaturamentos de hospitais de campanha, de respiradores, né? Ontem mesmo um desembargador, mas aí já é anterior à pandemia, bloqueou bens do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, no valor de 134 milhões,
e falou em desvios da saúde e da educação. Da saúde. São desvios anteriores à pandemia que provocaram mais crise na pandemia, porque desestruturaram o sistema do SUS em termos de instalação de hospitais, de modernização de equipamento, né? Tem equipamento lá antiquado nos hospitais, os médicos estão fazendo milagres, né? Eu devo dizer que desvios na saúde matam, né? Desvios na educação também matam o futuro do país, né? Então tem que, se houver ainda a manutenção dessa flexibilização que vai originar mais endividamento. O endividamento está gigantesco, está astronômico, endividamento público. Então, tomar esse cuidado de fazer a correspondente fiscalização, já que não dá para fiscalizar caráter, né? O sujeito já é mau caráter, né? E aí não dá para mudar, não dá para mudar o caráter. Tem que mantê-lo assustado para que ele não seja tentado a ceder e meter a mão no dinheiro que se destina a questões sociais, sanitárias, educação, saúde, etc. Agora, político também gosta de gastar mais, né, Alexandre? Mesmo quando às vezes não exista dinheiro para isso, né? Você acha que isso pode passar pela tomada de decisão também? Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro experimentou um aumento de popularidade pelo pagamento justo, diga-se de passagem, do auxílio emergencial de R$600, né? Esse aspecto político pode passar por essa decisão também de conseguir gastar um pouquinho mais, além do que o aperto de cinto nos exigiria no ano que vem? Pois é, gasta-se mais quando se tem criatividade de menos, né? Inspiração de menos, inteligência de menos, aí fica mais fácil de gastar. Se a popularidade do presidente cresceu por causa disso, né, é uma coisa assim, não creio que seja por causa disso, porque o governo queria dar menos, o Congresso acrescentou mais, depois o governo aderiu, né? Em nenhum momento o governo está dizendo, olha como eu sou bonzinho, estou dando dinheiro para vocês, né? Como se o presidente estivesse tirando dinheiro do próprio bolso, né? Provavelmente a popularidade do presidente cresceu porque as pessoas estão percebendo sobre quem está com a razão nessa questão de administração da pandemia, né? Embora não esteja com o poder. Como nós sabemos, o Supremo deixou bem claro que na administração da pandemia o poder é dos governadores e dos prefeitos, que, aliás, eu acho que é correto, porque cada um desses dirigentes do Poder Executivo conhece o problema do seu estado e do seu município. Colombo? A ministra Carmen Lúcia, do Supremo, decidiu cobrar explicações do Ministério da Justiça sobre a existência de um suposto dossiê elaborado pela Secretaria de Operações Integradas contra servidores federais e estaduais que seriam identificados como antifascistas, além de 3 professores universitários. A ação foi movida com base em um pedido da Rede Sustentabilidade para que seja feita essa investigação e então descobrir se existe ou não esse tal dossiê sigiloso que teria sido feito no Ministério da Justiça. A ministra Carmen Lúcia determinou 48 horas para que sejam enviados os esclarecimentos ao Supremo. Já o Ministério da Justiça diz que abriu uma sindicância, uma investigação interna para apurar essa denúncia, e o ministro André Mendonça disse que está à disposição para prestar esclarecimentos. E aí também ontem ele anunciou o afastamento do responsável por esse departamento, de onde teria saído esse tal dossiê desse grupo de antifascistas. Como é que você vê essa possibilidade da existência desse dossiê dentro do Ministério da Justiça, hein, Alexandre? Pois é, saiu numa agência de notícias. Agora o partido Rede de Sustentabilidade entrou no Supremo, a ministra Carmen Lúcia deu um despacho dando 48 horas para o ministro da Justiça explicar, né? Esse órgão lá do Ministério da Justiça não é um órgão de investigação, né? Então agora compete ao ministro André Mendonça explicar. Agora eu queria ler aqui o despacho da ministra Carmen Lúcia, um pedacinho só. A gravidade do quadro descrito que, a se comprovar verdadeiro,
escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito, e aí vai nesse mesmo diapasão, nesse mesmo tom. Bom, como a ministra Carmen Lúcia certa vez disse que cala a boca já morreu, eu vou usar a minha boca então para falar sobre esse despacho. Eu acho que se fica bem na boca de Rudyard Kipling, o poeta do If. Acho que se fica bem num filósofo. Agora, num despacho, se. Se é suposição. Bom, eu posso dizer, se chover durante 40 dias e 40 noites, haverá dilúvio. Se não chover por 100 dias, como aconteceu no Rio Grande do Sul, haverá seca. Se. Né? Agora, o se está no despacho da ministra. Se comprovar verdadeiro. Eu não vi a hipótese do se não comprovar verdadeiro, que deveria ser o equilíbrio. Né? E, aliás, vejam só que ironia. Isso foi escrito por uma ministra do Supremo. A gravidade do quadro descrito, a se comprovar verdadeiro, escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito. Vocês não acham que cabe como uma luva nesse inquérito da fake news feito lá dentro do Supremo? Que ironia. Mas esperemos as explicações do ministro André Mendonça. Colombo. Bom, tem um outro assunto importante para a gente abordar aqui no Liberdade de Opinião. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, propôs ao ministro da Economia uma mudança de meta prevista no plano de redução de desmatamento ilegal no país até 2023. A ideia era trocar essa proposta pela garantia de preservação de apenas uma área específica de 390 mil hectares de vegetação nativa na Amazônia por meio de um programa recém-criado, o Floresta Mais Amazônia. Mas Ricardo Salles recuou e desistiu de alterar as metas. Alexandre, qual é a sua opinião a respeito disso? Se a gente está falando de desmatamento ilegal, a meta não tem que ser necessariamente zero? Ilegal tem que ser zero, sim. E depende da fiscalização, nessa área aí que é maior que a Europa. Né? Então tem que haver fiscalização. Né? Como já houve providências, tirar o pessoal que está sentado no escritório com ar-condicionado e fiscalizar. Né? Já está havendo uma operação de lei da ordem para fiscalizar também. O problema é o desmatamento ilegal, porque na parte legal, né, o pessoal da Amazônia Legal está reservando 80% de sua área, né, e tendo que preservar 80% de sua área. Os outros agricultores reservam 20%, isso não é barato. Fazer essa reserva, comprar a terra e depois manter aquela terra ali absolutamente não produtiva. Aliás, tendo ainda que haver um certo manejo para evitar fogo. O Brasil é um dos países que mais preserva as áreas do mundo e é vítima de uma campanha ignóbil, eu diria, né? De gente que tinha floresta e perdeu as florestas. Né? Então, o que a gente tem que fazer é isso que está sendo feito, é o aproveitamento sustentável da Amazônia. Né? A Amazônia não é uma redoma à disposição do mundo, sob falsas alegações de oxigênio e coisas assim. Né? A Amazônia é nossa, a Amazônia tem riquezas no subsolo e em cima do solo, riquezas biológicas, e nós temos que preservar essas riquezas, esse bioma amazônico. Né? O urbanoide não sabe que a floresta amazônica não pega fogo assim. Né? Pode chegar lá com um maçarico ou um lança-chamas e ela é tão úmida, né? A ileia é tão úmida que tem que primeiro derrubar, esperar meses para secar e depois botar fogo na floresta derrubada, e não mato de eucalipto como a gente acabou de ver. Né? Então, aliás, o eucalipto é bem combustível, tem uma resina assim que é muito combustível. Então,
O ministro voltou atrás, viu que não ia, que ia ser ruim para a imagem do Brasil no exterior, porque nós estamos recebendo ameaças de investidores que nos amam e amam a floresta amazônica, que não vão investir no Brasil se a gente não proteger a floresta amazônica, né? Então, nós estamos fazendo a nossa parte e temos, inclusive, que dar resposta para essa campanha internacional que viu a concorrência do Brasil. O Brasil hoje é a potência de comida para o mundo, né? De proteínas, de carne e de alimento. É potência. Então, como é potência, já entrou na concorrência e leva paulada por causa disso. Colombo. Alexandre, boa quarta e até amanhã, hein? Até amanhã.